Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o nosso primeiro podcast e o meu convidado especial é o Dr. Paulo Bertolucci, neurologista do comportamento, e vamos falar a respeito de quando eu devo me preocupar com um problema de memória e quando que também nós temos que se preocupar quando existe um familiar com problema de memória ou um quadro de demência. Doutor Paulo, muito obrigado por aceitar o convite e nos fala um pouquinho assim, quando, né, a gente pode se preocupar, precisa se preocupar com a perda de memória, que é o ranking número um que eu recebo hoje aqui na clínica. Bom, primeiro, obrigado aí, é um prazer estar aqui conversando com você. Esse é um assunto que me interessa tanto, é por isso que eu trabalho nisso. Agora, eu acho que talvez a pergunta pudesse ser: quem se queixa da memória? Todo mundo, né? Uhum, Agora, as razões variam, esse é o ponto. Então, você pode ver crianças com problema de memória. Agora, aí é que tá, você tem que olhar, é memória mesmo? As crianças são um bom exemplo, né? Porque é claro que existem doenças onde a criança realmente não tem memória, ela tem dificuldade. O problema é, quando uma criança tem dificuldade de aprendizado, uma das coisas que se fala, né, ela tem dificuldade de memória. E, em geral, não é isso. Essas crianças têm uma dificuldade de atenção. Então, aí já começa. Então, por que crianças podem apresentar o que parece uma memória ruim, em geral porque elas estão desatentas. Elas estão desatentas ou porque elas têm dificuldade de atenção mesmo, por exemplo, TDA, não necessariamente, pode ser TDA, ou porque elas estão estressadas, ou que é uma praga cada vez maior, porque elas são hiperestimuladas. O que eu estou dizendo é, cada vez mais você vê tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, e não tem cérebro que consiga manejar isso. Você não consegue processar todos esses estímulos chegando ao mesmo tempo e aí, né, você perde. Você doutor, não lembra porque nem chegou a memorizar. doutor Paulo, eu sempre falo assim, que a atenção, a memória, ela é na verdade, um final. Só que a gente tem a questão da ansiedade, que impacta na atenção, que impacta na É, memória. é, Então a gente precisa avaliar tudo isso antes para realmente falar o que que é. É realmente a memória? É a atenção? Ou é algo emocional é, também, uma é, ansiedade, uma depressão? é, é. Sim. Então, antes de falar, porque parece assim, não lembra não quer dizer memória necessariamente. Uhum. Pode ser anterior. Então, se você está desatento, você não vai memorizar. Se você está ansioso ou deprimido, você vai pensar em outra coisa. Nesse sentido, tem outras coisas que prejudicam. Se Hum. você for ver nos adolescentes, né? Eles também podem ter transtorno com déficit de atenção, mas aqui já é mais premente uma outra coisa, que é outra praga dos dias atuais, que é sono insuficiente. Uhum. Então, eu acho que a moral da história, não é um grande foco aqui, seria para pais de crianças que supostamente estão com dificuldade de ou adolescentes que estão com dificuldade de memória, a primeira coisa é assim: eles dormem o suficiente? Eles estão com alguma preocupação? E a preocupação não pode ser uma coisa específica, pode ser um contexto. Você vê isso, por exemplo, em crianças que por alguma razão não estão se situando bem na escola, e isso é uma fonte crônica de ansiedade. Aí elas ficam, né, o tempo inteiro com aquilo reverberando, como é que elas vão aprender? Como é que elas vão Não, memorizar qualquer coisa? Não vão, dificulta, não vão, dificulta não totalmente vão. todo o Então aprendizado. antes, né? Então a história de memória nessa fase, da adolescência para baixo, infância e adolescência, em geral não é a memória propriamente dita. E aí você tem que olhar a causa. Agora, quando você vai para adultos jovens, aí já é outra história. Primeiro que o sono ainda, sempre o sono. E segundo, a ansiedade. Principalmente nas grandes cidades, ou dependendo da ocupação do adulto, ele pode gerar ansiedade, a atividade pode gerar ansiedade. E aí fica aquilo de muitas coisas, ou tem algumas que preocupam, ficam ocupando espaço, aí não dá para dar atenção a outras. E é sempre bom lembrar que nos adultos jovens ainda tem duas coisas, né? Fora essas. Uma são as drogas recreativas. É bom lembrar.
E essa historinha de maconha não faz uma conversa fiada, faz. E uma das coisas que prejudica é a memória. E a outra é ainda o TDA. É Uhum. ingênuo achar que alguém que tem TDA desde a infância, que aos 18 anos acaba. Foi embora, não, não foi. E principalmente, doutor Paulo, eu que trabalho muito com diagnóstico tardio, eu percebo o quanto que as pessoas, às vezes, acabam achando tudo normal. Ah, mas eu sempre fui ansioso, eu É, sempre fui desatento, eu é, sempre tive problema de memória. é. E aí depois, quando começa a impactar no desempenho no trabalho, aí sim eles começam a olhar e falar assim, olha, não é muito bem assim. Eu preciso olhar para isso. Aí eles chegam até mim, né? E falam, olha, eu tô com uma queixa, eu tô com a perda de produtividade. E aí nós vamos fazer o auxílio diagnóstico e podemos chegar a alguma coisa que pode ser assim a luz na É. vida deles, né? Eu acho que você vê isso, né, de outra maneira, que é assim, desde criança tem alguma razão para ter um problema, TDA, seja lá o que for. E aí isso é uma profecia que se autorrealiza. Então vai pela vida, você disse bem, a pessoa vai levando enquanto não interfere muito. No momento que começa a interferir, ela fala, não, isso aqui é um problema, isso piorou. Na verdade, não piorou, Uhum, né? Continua como sempre foi. O problema é você tem mais demanda, a sua profissão exige mais atenção. uhum. Só que ela não melhorou, de fato, isso é verdade. E aí começa a falhar de uma maneira mais repetida e acho que começou agora. Mas é isso, né, Marcelo? Você deve ver de monte isso, de pessoas que chegam, eu sempre fui distraído, mas piorou. Aí você vai avaliar e chega à conclusão, não piorou. Sempre foi distraído, você tem toda a razão. Seu problema é que agora você precisaria ter mais atenção e não tem. A sua nunca foi muito boa. E esse é o problema, não Exatamente, tem nada a ver com a memória. Quer dizer, tem, né? Porque é um pré-requisito para memorizar, exatamente. né? E chega muitas pessoas aqui, doutor Paulo, falando assim: ah, será que eu posso ter Alzheimer? Será que eu estou com Alzheimer? Isso com os 40 anos. É. E como que a gente pode falar a respeito dessa perda de memória aí nessa fase do adulto? Então, aí seria do adulto já, não no Uhum, adulto jovem, é adulto já. Uma idade adulta bem estabelecida. Dificilmente vai ser Alzheimer ou alguma doença desse tipo. Não é que é impossível. Possível é. Agora, isso você vê quando as pessoas têm história familiar de Alzheimer. uhum, História familiar de Alzheimer é aquilo mesmo, metade em cada geração. Então, uhum. essas pessoas, as que têm doença familiar, elas já têm vários, assim, de tio, tia, pai, mãe, primo e assim por diante, que têm ou tiveram a doença. É diferente de alguém que lá, minha mãe tem Alzheimer, ou teve Alzheimer, ou um avô teve. Bom, aí é outra história, né? Uhum. Isso tem uma carga genética, mas é muito pequena. E de qualquer maneira, para essas pessoas, você não espera que a doença comece tão cedo assim, não aos 40, nem aos 50. Vai começar mesmo a partir dos 60, 65, a ter lapso, né? Aí Uhum. sim, antes disso, não. Agora, Marcelo, tem uma coisa que eu acho que é bom lembrar, assim, tá bom, não é Alzheimer. Mas se a sua memória está funcionando mal, a sua vida é uma miséria também. Então não é porque não é Alzheimer que você vai falar, então tá bom. Não, não tá bom. O que eu estou te dizendo é que essa é a razão para se preocupar. Quando você pensa, essa memória não está boa, repetidamente, essa é a chave, né? Se você pensa repetidamente, não, minha memória falhou de novo, minha memória está alterando meu dia a dia, essa é a hora de você ver o que está Buscar acontecendo, ajuda, objetivamente. sem sombra de dúvida. Objetivamente. É quando acontece isso. Porque aí não é da sua cabeça. Tá vendo ali. E uma coisa importante, né, doutor Paulo, que as pessoas acham que, por exemplo, não lembrar nome de pessoas, teoricamente, é um problema de memória. Hum. Só que a gente sabe, né, principalmente do Covid, que teve muito É, impacto da anomia, que é um problema de linguagem, que a pessoa não consegue nomear. é, E aí, muitas pessoas falam: "Ai, mas eu tô com um problema de memória porque tá na ponta da língua e eu não consigo falar o nome de alguém", ou qualquer coisa do tipo. E a é, gente tem que deixar isso claro, que um prejuízo de memória é realmente não recordar. Quando você sabe o que é, mas não consegue evocar, aí é outra coisa que a gente chama de anomia. é. Então, assim, do mesmo jeito que você falou que na infância tem esse prejuízo, que tem essa questão da desatenção ou outros fatores, também nem tudo é memória, como também Não, nesse não é. caso, né? Não é. Tem uma coisa nisso, com nomes particularmente, né? Que você vê em pessoas de meia idade ou idosas,
Fala, eu não lembro o nome, eu tenho dificuldade com o nome. A pergunta óbvia seria assim, tá bom. E você era bom em lembrar? Porque tem gente que nunca foi boa em Uhum. lembrar nome, né? Que é notório, que é aquela. Se você não era muito bom, eu queria te dizer uma coisa: isso não melhora com a idade. Não tenha essa ilusão. Quer dizer, aí é que tá. Se a pessoa sempre foi assim, ela não declinou, ela não piorou. Ela só Uhum. continua sendo o que ela sempre foi. A exceção para isso é a pessoa distraída. Isso pode querer dizer ela nunca teve atenção e está levando Uhum. uma vida miserável desnecessariamente. Mas para nomes, para outras coisas, não vai Uhum. melhorar. Isso, infelizmente, é da mesma maneira como tem gente que é excepcionalmente boa, que uma única vez já lembra o nome, já associa e tudo mais. Você tem o outro lado, o lado das pessoas que são péssimas e sempre foram péssimas. E a má notícia, quer dizer, não é tão má notícia, né, Marcela? Eu tenho a impressão que em neuropsicologia tem reabilitação específica para isso, né? Sim, Para ajudar, não que a pessoa vai ficar ótima, mas melhora, não é? exatamente. Na lembrança de nomes. Pode ser incômodo, A embaraçoso. gente pode fazer algumas associações, enfim, tem várias estratégias. É, Mas assim, de modo geral, então, os sintomas, para que a gente deve olhar para esse prejuízo da memória, você acredita que seja realmente essa questão de está tendo recorrência desse prejuízo? Quando que a está gente tendo, procura? tem duas coisas. Uma é a recorrência, quer dizer, a frequência assim, de estar acontecendo. É diferente, se você quiser um bom exemplo. Tem uma coisa que é universal, que Uhum, é a memória prospectiva, a memória do que você vai fazer em seguida. Um bom exemplo do dia a dia é mais ou menos assim: você está na sala e vai até o seu quarto. Na porta você para e se pergunta: o que eu vim fazer aqui? Eu tenho a impressão que todo mundo que está vendo isso já teve isso. E você ter uma vez ou outra, não quer dizer nada. É assim. O que interessa é outra coisa. Aí é que tá. É a frequência. Uma coisa você teve aqui, outra vez lá. Outra uhum, coisa é você mesmo perceber, não, isso está acontecendo com muito mais frequência, muito mais uhum. seguidamente. E a outra coisa, isso vale para várias outras coisas, aí como é que isso se resolve? Porque tipicamente eu tenho a impressão que eu vou falar, agora as pessoas vão falar, é isso mesmo, e é. Que é assim, você pode fazer duas coisas, você estará. Porque o seu problema ali é o que eu vim fazer aqui quer dizer o que eu iria fazer em seguida. Esse é o Uhum. seu problema. Você pode resolver de duas maneiras. Mentalmente você faz um retrocesso. Eu estava fazendo isso e antes isso, e aí você pega o fio de volta. Ah, não, eu vim fazer tal coisa. E algumas pessoas fazem uma outra coisa. Elas voltam à sala, voltam ao lugar onde elas estavam, e neste momento, instantaneamente, elas resolvem. E isso é que está, aí é que está. Pessoas que têm problema de fato, esse retrocesso pode não funcionar muito bem, elas não conseguem fazer o retrocesso. E aí, assim, elas só vão lembrar o que elas foram fazer por acaso, porque elas não têm mais estratégias. Elas têm um Aí a problema. gente entra na questão das funções executivas, né? Exatamente. Que é o quanto a gente consegue, as pessoas que têm as funções executivas mais bem elaboradas, para quem entende, né, função executiva é exatamente essa capacidade de se organizar, de se planejar, do raciocínio. Eu falo que é como se fosse um centro de distribuição do nosso cérebro. Ah, Até você comprar um produto e ele chegar na sua casa, é isso que a gente chama de ah, função executiva. ah. E as pessoas que têm maior habilidade nisso, facilita tanto a atenção quanto a questão da memorização, né? Porque elas têm maneiras mais eficientes, né, Uhum, de fazer isso. Elas conseguem cumprir melhor o dia a dia, vai. uhum. E quais são os fatores de risco para a questão da memória? Bom, o grande terror dos dias atuais é a doença de Alzheimer, né, que é claro que não é. Ela é a forma mais comum de demência, mas nem de longe é a única. Tem outras causas. Mas a principal, mais da metade das pessoas que têm demência tem doença de Alzheimer. Aí você pode ver assim, fatores de risco, fatores de proteção. Tem um risco que não tem muito jeito, que é a idade. Infelizmente, é assim. Exatamente. Quer dizer, quanto mais idosa é a pessoa, maior a chance dela vir a ter doença de Alzheimer. Mas, E aí um é que tá. parênteses, doutor Paulo. As pessoas acham que envelhecer é a partir dos 60 anos, e não necessariamente, né? Não, A não. gente envelhece desde que a gente nasce. E as Você pessoas não começa a perder entendem isso. neurônio, né?
Exatamente. Então, a idade é algo que a gente tem que se preocupar, não só quando chega nos 60 anos. E agora? Eu vou me preocupar agora? Não Na necessariamente. verdade, você deveria se preocupar antes, né? Provavelmente aí entre os 40 e 50 começar a pensar: "O que que eu quero para minha memória?". Antes que comecem a acontecer os estragos. Agora, para a doença de Alzheimer, os riscos, então, uma é a idade, essa não tem o que fazer, né? A outra, os outros fatores Uhum, de risco são a uhum, hipertensão iniciando na meia idade, né? A diabetes iniciando na meia idade, a diabetes tipo 2, sobrepeso, e a pessoa ter inatividade física, isso é letal, sem e sombra de dúvida. inatividade intelectual. Na verdade, a baixa escolaridade por si já é um fator de risco. A pessoa que tem baixa escolaridade, ela tem menos conexões, menos sinapses, porque o aprendizado faz isso. Não é aquela quem é intelectualizado não vai ter. Não é isso. Tem prêmio Nobel que eventualmente teve doença de Alzheimer, Uhum. demência da doença de Alzheimer. O que acontece é, como você tem uma reserva, você com a atividade intelectual fez mais conexões e tudo mais, você tem que perder mais antes de começar a falhar. Ou seja, você vai ter a doença mais tarde. Se for muito mais tarde, pode ser que você tenha tido uma vida longa e feliz, morrido em idade muito avançada sem ter lápis. Você tinha uma boa Exatamente. reserva. E esses fatores são fatores que a Então, gente consegue de alguma forma controlar, né, sim, doutor Paulo? sim. Pensa, atividade física, a questão da obesidade, entra numa alimentação, É, que é, também está envolvida com essa questão do é, diabetes, do tipo 2 e também a hipertensão. é. E às vezes as pessoas vão passando assim um pouco despercebido nesses fatores, né? E na verdade você vê uma coisa, quando você, algumas vezes, quando você puxa o fio, você vai pegando toda a meada. Se você quiser um bom exemplo, é atividade física. Atividade física regular é o fator de proteção mais bem estabelecido. Mais até embaraçoso dizer isso, mas é assim, do que a atividade intelectual. Ou, em outras palavras, você não precisa escolher, mas se você tivesse que escolher físico ou intelectual, para efeito de prevenção, seria físico. Agora você vê, você faz atividade física. Se for o caso, isso vai tornar muito mais fácil você controlar diabetes e hipertensão. Notoriamente fica mais fácil quando você faz atividade física, controlar essas doenças. E se você tem sobrepeso, não seja iludido de achar que só fechando a boca você vai perder peso. Não, não tem Para isso você como. teria que entrar em inanição. E de boa, ninguém vai passar fome tendo acesso à comida. Isso não Uhum. existe. Agora, se você faz atividade física, você queima mais calorias. E aí você perde peso. Aí você faz um ciclo virtuoso, né? Onde você começou a atividade física. Se for o caso, você perdeu peso, você controla melhor diabetes, você controla melhor a hipertensão. Então, simultaneamente, você está conseguindo atingir vários alvos só Uhum. com essa primeira atitude. Uhum. Né? Então, mas a atividade física, tem muitas pessoas que se preocupam achando que é só para uma parte de Não, não é. estética, de ficar Não. magro, ficar mais aparentável, mas vai muito além disso. A atividade física ela é importante também para o nosso cérebro e para a nossa saúde mental como um todo, né. Na verdade, assim, a atividade física é mesmo aquilo que a gente estava falando antes de crianças e adolescentes, uma atividade física, não precisa ser uma tremenda atividade física, ajuda a melhorar a Uhum, atenção. É claro que dependendo do que for, não vai resolver. Agora, para pessoas de meia idade e idosos, você vê outra coisa. Olha aqui, ó. Eu não estou falando, quando eu falo atividade física, você vai ter que malhar até ficar bombadão. Não é isso. Não precisa ser essa atividade física. Seria alguma coisa assim, equivalente a você fazer aquela bicicleta fixa, né? uhum. Pedalar ou uma caminhada rápida, nada, você não vai ficar musculoso aí, assim. E Muitos nem é essa a muitos ideia, você está atrás do muita cérebro, não gente é fala de. que 20 minutos é o suficiente, é isso mesmo? Na verdade, é assim, depende, se for todos os dias, sim, 20 minutos dá. Mas eu imaginar, porque isso é, ó, praga, né? As pessoas. Eu não tenho tempo, bom, se vira. Nós estamos falando da sua saúde. Se você fosse diabético, você não ia ter tempo para deixar de comer doce. Não, você Uhum, teria, você iria aderir, ou se espera que fosse. Aqui a gente está falando a mesma coisa, então não precisa ser horas ali, mas mais ou menos assim, vamos imaginar.
5 dias por semana, 20 minutos, ou 3 dias por semana, entre 30 a 40 minutos. Eu vou repetir, não é de malhar até se estafar. É só ter atividade física em si. E só uma coisa, se for possível fazer em grupo, funciona melhor. É, Por exemplo, grupo de caminhada. exato, e trabalha também a socialização, né, É, porque exato, que é outro fator de proteção. exatamente, porque a É, gente sabe que nessa questão da pandemia, eu recebi vários pacientes que declinaram é, por é, causa de um dos prejuízos foi a quebra da socialização. é, E é. aí também acabou que, os prejuízos que já estavam meio silenciosos começaram a aparecer. É, com a mudança, é. Para você ver, né, como você ter a convivência faz diferença aí. E falando em fator de proteção, eu recebi uma pergunta que é, morar na praia é um fator de proteção para os idosos, assim? Porque tem muita gente que falou, doutor Paulo, nossa, eu me sinto muito melhor em contato com o mar. Não sei, isso pode ser só com o mar ou com a natureza também? É, eu estava pensando exatamente nisso, depende de que praia. Olha aqui, se for uma praia tranquila, sem estresse, Aham. mas aí também pode ser uma montanha tranquila, sem estresse. Agora, não recomendo, por exemplo, fazer isso, eu quero dizer, com esse objetivo, você mudar para Copacabana, que é aquele, né, não vai rolar, não Muita vai ter esse gente. contato Então a ainda. gente sabe que também o É o ambiente que ambiente, a gente vive também é importante como fator de proteção para o é o cérebro ambiente. e para ter uma melhor performance da memória, É né? o ambiente. Eu acho que você deve. Na verdade, eu imagino que você pega pessoas. E esse é o ponto, né, Marcela? Eu tenho certeza. Quando você vai avaliar, você olha também, me conta como é que você vive, como é que é o ambiente, como é que é o entorno, não é? Com Porque o certeza. entorno pode ser estressante, pode ser deprimente, seja lá o que for. Isso faz diferença, né? E uma coisa importante, eu recebo muitos pacientes que estão no staff mental, assim, realmente, o que a gente fala que é quase um burnout. E o quanto que isso pode impactar na memória? Impacta bastante porque, assim, uma das coisas centrais no burnout, por exemplo, é a perda de concentração. Uhum. É difícil, as pessoas pensam: "Ah, isso é frescura". Não, não é frescura, as pessoas sofrem intensamente por uma coisa que, assim, uma queixa que aparece bastante é essa mesmo. Eu me sinto tão mal, que eu não consigo me concentrar em nada, eu não consigo pensar em nada, eu fico imobilizado. Como que você vai ter memória assim? Você não tem o Como que vai pré-requisito, guardar? né, você não tem o pré-requisito, como é que vai fazer, né? Então, o burnout em si, ou o estresse, o staff mental, ele impacta, assim, tanto nos aspectos emocionais como cognitivos, né? Essa E questão da físicos, né, atenção e também, físicos, ele piora aspectos físicos doenças, também. né. Exatamente. E um fator, uma pergunta importante. Quando a gente, muitas pessoas falam: "Ai, eu não vejo a hora de me aposentar". Né. E todo mundo quer aquela aposentadoria de achar de não fazer nada. Isso, vai que vai dar tudo certo, viu. Exatamente. Como que a gente segue dessa forma, assim? Quais É, as é, sugestões que você pode nos dar? eu acho que aí, assim, algumas vezes não é possível. O que eu estou te dizendo tem atividades onde você pode ir retirando a sua atividade profissional e colocando outras coisas, né, você vai Uhum, fazendo uma transição. Algumas não dá para fazer e são mais difíceis, que é aquilo, aquele famoso hoje, uhum. sexta-feira, é o seu último dia na empresa. Meus parabéns, nós vamos fazer uma pequena comemoração. A partir de segunda não apareça aqui, isso é letal. Agora, isso aí, quem tem essa perspectiva deveria bem antes já começar a pensar no que vai fazer. Tem um filme, Chuvas de Verão, que é em cima Ótimo. disso, de um sujeito, era acho que o Jô Soares, que se aposenta e ele estava doido para se aposentar, ele achava agora, não foi, Uhum, né? Foi aquela dificuldade. Então a gente se preparar antes, começar a ver outras coisas. E aqui engraçado, porque aí você entra na socialização. Tem um problema que é recorrente aí, que é assim, a pessoa está dedicada ao trabalho, não cultiva amizade. Amizade você tem que cultivar. E aí ela se aposenta, só que ela não cultivou amizades. uhum, Ainda tem chance de uma coisa, eu acho, para pessoas que uhum. estão assim, que é você não está sozinho, tem mais gente que
entrou na mesma roubada que você. Dá para formar grupos de pessoas que erraram e É. ir em frente. Então, de modo geral, é muito importante essa questão de pensar que o envelhecimento, ele não associado a essa questão da aposentadoria, ela não é tão benéfica, assim, para o Não, cérebro como de modo geral. A gente não. precisa entender que se aposentar, é preciso continuar alguma atividade social ou qualquer outra Qualquer atividade que coisa. seja, nem que seja voluntário, né. Atividade voluntária, por exemplo, né. Se você Sim. está prestes a se aposentar, comece a olhar carinhosamente que atividade voluntária eu poderia fazer. Aqui você tem uma vantagem, porque você vai fazer alguma coisa, isso tem um sentido, Uhum, e provavelmente você vai encontrar outros voluntários. E aí uhum, você pode formar uma rede, se você não tem a sua, a partir daí. Não seria a primeira vez que isso acontece. O uhum. ponto aqui é outro, o cérebro é que nem músculo, se você não usa, atrofia. Então essa É. história, agora não vou fazer mais nada, é a pior coisa que você pode fazer. Você deveria entender de outra maneira, agora não tem a obrigação formal de fazer, Uhum. mas eu não posso ficar sem fazer nada, porque isso vai, me prejudicar, né. Entendi. E muitas pessoas perguntam também, quais intervenções e tratamentos que a gente pode fazer, pensando numa perda de memória, ou nessa dificuldade, no envelhecimento saudável, enfim. Então, no envelhecimento saudável você tem mais, escolhas, né, porque a pessoa Uhum, teoricamente ela pode fazer qualquer coisa, ela tem uhum, as recursos cognitivos para fazer isso. Agora, você precisa, para quem está dentro, por exemplo, do espectro da doença de Alzheimer, não necessariamente com demência, está na fase anterior do comprometimento cognitivo leve. Aqui tem uma coisa, eu queria deixar claríssimo: não tem comprimido mágico, não espere medicação, não tem. Você vai ter que pensar na sua mudança de estilos. E aqui acho, Marcela, que entra a neuropsicologia, que é exatamente. você direcionar atividades cognitivamente significativas. Mas as pessoas ficam atrás do comprimido. Não, não tem. Olha, esqueça, não tem. Você que pode Exatamente. dizer, né? É, por isso que eu tenho, trabalhado muito, né, com os pacientes, assim, montar um plano de intervenção, personalizado de acordo com o perfil daquele paciente, né. É como a gente estava comentando, se a gente vai numa loja e tem um modelo de roupa só, aquilo ali não vai servir para todo mundo. Ah, Então, quando a gente olha como que é o dia a dia do paciente, como que é a demanda dele, e monta um trabalho específico para ele, o resultado é é, estrondoso. Por quê? Porque realmente aquilo foi feito para ele. é. Então, essa questão, atividade física, alimentação, essa parte cognitiva, intelectual, é importante como fator de proteção? Sim, mas não é assim só de forma generalizada. Cada pessoa tem sua limitação e sua individualidade. E É, olhar para essa individualidade é muito importante, né? que é meio parecido, se você for pegar do outro lado, a atividade física, né? Uhum. Você sugere, não, você podia fazer hidroginástica como atividade física. Para alguém que odeia entrar na água, Não funciona. não vai. Depois de um mês ou dois, vai haver bons Uhum. argumentos para cair fora. Para atividade cognitiva, eu acho que mais ainda, porque você vê, tem esses programas por aí de atividade cognitiva. Uhum. Eu suponho que eles funcionam para algumas pessoas, mas acho muito difícil imaginar que funcionem para todos. Porque não é Uhum. assim. As pessoas têm as preferências. Não é desse jeito, né. Exatamente. Então Você a gente tem tem que que ver, olhar bom, para o isso. que faz sentido para você, Tá. né. A gente fez essa linha do tempo que a questão da memória, ela não é somente com o idoso, ela aparece na infância, na adolescência, Qualquer na fase fase. adulta, e não necessariamente, está associado, por exemplo, a um problema da doença de Alzheimer, a demência de Alzheimer. É. E quando chega já o paciente que já está nesse estágio, né, o que fazer, como orientar nessa condição? Então, para a pessoa que está com a por exemplo, a demência da doença de Alzheimer já instalada, continua valendo, tem medicação, que em princípio pode estabilizar a doença, fazer com que ela evolua mais devagar. Mas, de novo, é aquilo, nem se iluda que é só uma questão de comprimido. Você vê isso de diferentes maneiras. Você vê pessoas com alteração de comportamento, por exemplo, agitadas ou agressivas, que quando você incorpora alguma atividade, elas melhoram.
O problema delas era aquela angústia de... E olha que para elas é pior. De às vezes até não fazer nada. De não fazer nada, mas aí é que tá, a pessoa tem, como ela tem a dificuldade de memória de fato, né, ela está confusa, ela fica, eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava fazer alguma coisa, mas eu não sei o que é, e aí ela agita. Quando você coloca alguma coisa, e de novo, é aquilo mesmo que você já falou, né, individualizada, tem uma boa chance que ela comece a ter atividade e melhore. E para ela é melhor também, porque isso vai ajudar a doença dela a progredir mais devagar. E uma coisa que eu tenho trabalhado muito, que eu vejo que tem dado muito resultado, é sobre as memórias afetivas, Ah, assim. Fazer as pessoas que já estão com um problema de memória, né, com um quadro, recordar muito dos fatos, das vivências, dos momentos que passou. Isso é muito importante, às vezes as pessoas não dão um olhar a isso. ah, Por isso que eu falo, a gente tem que colecionar momentos. ah, Porque colecionando momentos, a gente vai ter uma memória afetiva para, se tiver um problema lá na frente, a gente voltar e retomar isso, né? ah, Porque ah. aí vai trazendo aquela vivacidade para a pessoa que às vezes tá tudo muito perdido, não sei, não lembro quem eu sou, onde estou. Então, eu acho que isso é muito É. importante. Não é só fazer jogos, não é só trabalhar com atividades de jogo de memória, mas essa memória afetiva, voltar e ver como que foi todas essas histórias, fazer algumas associações. Eu É. tenho visto o resultado assim brilhante. É bom lembrar, né? As nossas memórias, do ponto de vista afetivo, né? Elas podem ser neutras ou ter conteúdo afetivo. O afetivo pode ser agradável ou desagradável. Agora, notoriamente, mesmo numa demência já instalada, a memória que tem um colorido afetivo tem menos chance Uhum, de ser perdida, sim. porque tem reforço, né? Por isso que passar a vida só trabalhando e não viver os momentos com a família, com os amigos e É, até consigo mesmo é um problema que pode ser um fator de risco para é, um quadro de demência. é. E essas pessoas elas já têm uma coisa, elas começam mal por isso, né, Marcela? Porque elas, justamente quando elas olham para trás e avaliam, elas podem entrar em depressão. Certo, doutor Paulo, a pessoa já tem o diagnóstico de Alzheimer. E o familiar? Quando tem um pai, uma mãe, né, com a doença de Alzheimer ou outro tipo de demência, o que eles podem fazer nesse percurso todo? Marcela, aí tem duas coisas. A primeira é assim, a doença de Alzheimer, em particular, sempre é familiar, não no sentido genético, mas no Uhum, sentido de que uma pessoa tem a doença de Alzheimer, mas toda a família, de alguma maneira, está envolvida. sim. Né? E aí um envolvimento possível é justamente esse, de você tentar ver como é que você pode melhorar o dia a dia dessa pessoa. Por exemplo, que atividades você pode ajudar essa pessoa a fazer Uhum, e assim por diante. E tem uma outra coisa que é bom lembrar. Tá bom, a pessoa pode estar com dificuldade de linguagem, ela pode frequentemente estar muito uhum. confusa. Mas, vamos recapitular. Estas podem ser as suas últimas chances de ter um contato próximo do seu familiar. Ainda que seja precário, vai ser agora, porque daqui a algum tempo ele vai perder totalmente a linguagem e a percepção. Pode ser que ele não seja mais realmente capaz de identificar com quem ele está falando. Se você não fez isso antes, agora não vai dar mais. Você perdeu. Mas esse familiar também tem que se preocupar com a É, questão genética, sem sombra ele de tem dúvida. que. Né? E todos os fatores de proteção e de Ele risco tem que que. a gente tem que olhar. Aí eu acho que tem uma coisa, Marcela. Você fala, olha, isso. Eu acho compreensível. O ser humano a pessoa até começa com as melhores intenções, mas vai largando. Eu suspeito uma coisa, sinceramente. Aliás, eu gostaria de uma hora dessa trabalhar nisso. Que é pegar pessoas que estão preocupadas com essa eventualidade, eu quero dizer, elas têm pai ou mãe, alguém próximo com doença de Alzheimer, e ficam pensando, e eu, como é que fico? O eu fico é assim, então você podia tomar medidas de prevenção, né? E promover fatores de proteção. O problema é você mudar comportamentos, isso é muito difícil. Eu suspenso de uma coisa. Você pode falar, esses são os riscos, isso tem que controlar, esses são os fatores de proteção, tem que ser promovido.
que a pessoa começa com as melhores intenções, mas depois ela vai voltando, por exemplo, no caso da atividade física, para a indolência anterior. Uhum. Eu acho que isso pode funcionar, mas tem que ter alguma coisa meio sargenta, sabe? De alguém que numa boa fala, não fez, por que que não fez? Por que que você parou a atividade física? Vamos ver como é que dá para voltar? E isso com um tempo maior, talvez mude o comportamento. E as pessoas estão prevenindo, de fato. No sentido de adiar para frente. Doutor Paulo, eu Agora, sempre falo uma coisa. Quando o cuidado do hoje, ele é tão importante que ele não é só para você se sentir bem hoje. Ele é tudo o que vai fazer ser o envelhecimento, ah, o idoso que você vai ser. é, Então, eu sempre falo para os meus pacientes, olhe, cuide de hoje, da maneira de manter um equilíbrio. Nada assim, tem momentos que você vai exagerar um pouco ou vai faltar um pouco, mas sempre tentar manter o equilíbrio. Por quê? Porque é essa conta que vai ser do envelhecimento. é verdade. É isso mesmo. Exatamente. Mais algum assunto, doutor Paulo, que você acha Não, relevante esse trazer a aí, respeito assim, da esse é um assunto memória? que para mim é inesgotável, mas eu acho que, assim, basicamente, assim, problema de memória pode acontecer em qualquer idade, mas isso, é claro, é bem mais intenso nos idosos. E no idoso, eu acho que tem uma regra geral, né? Se você realmente está preocupado com a sua memória, tem uma boa chance que haja mesmo um problema. Em geral, esse problema não é doença de Alzheimer ou alguma coisa desse tipo. É depressão é outra coisa, mas precisa ser esclarecido. Então, Exatamente. é mais ou menos assim, se você está preocupado que você tem um problema de memória, provavelmente você tem um problema de memória. Só precisa saber qual é. Eu vi um estudo esses dias que oito pessoas que têm demência, uma demência, não têm diagnóstico. De É, 8 de 10 é, assim, é, pessoas. é. Por quê? Porque as pessoas acham que envelhecer é perder a memória, que Não, isso não é. é normal e deixa fluir desse jeito, né? Aí Não é. acaba chegando para nós, que somos, né, especialistas no caso, mas como assim? Por que que não veio antes? Não, porque eu achei que era normal, Era da envelhecer é perder, idade. né? Era da Ou idade. senão as pessoas falam assim também, ah, nossa, aquela pessoa, me chama muita atenção, nossa, aquela idosa tal, eu falo o nome, ela tem 90 anos, mas ela tem uma memória tão boa. É. Isso é Isso é o o normal, normal, horas. isso é o É normal. normal. Então, assim, todo mundo Não sei precisa qual é a entender isso, admiração, né? que acha que envelhecer é perder memória. Eu acho que isso é um fato importante. Envelhecer não é perder a memória. Se perdeu a memória, fique atento, né? Se está travando aí, para buscar a ajuda de um profissional. É para Não esclarecer o que deixa. está acontecendo. Porque Exatamente. senão já nós vamos acreditar em envelhecer é uma doença. Não é. Posso garantir. Não é. Exatamente. Envelhecer é todo o contexto, é a soma de todos os fatores que você tem no decorrer da vida. É, Então é por isso que a exatamente. gente tem que olhar muito para isso. E os transtornos psiquiátricos também, né, doutor Paulo, que a É, gente não pode deixar de falar. é, O quanto que os fatores, os transtornos psiquiátricos também impactam, né, nessa questão do envelhecimento e num prejuízo de memória. A gente sabe que tem assim uma correlação, né? Na verdade, assim, você tem uma. Isso é um ponto, né? Quando assim, você vê uma pessoa idosa que razoavelmente dá para imaginar isso. Aqui existe um problema de memória, as pessoas dizem, Alzheimer. Não, tem chance de ser depressão, ansiedade, que seja alguma outra coisa. Né? E o Exatamente. tratamento, é claro, é totalmente diferente. Então precisa diferenciar, né, o Sim, que vem assim. sem dúvida. Doutor Paulo, muito obrigada mais uma Obrigado aí vez. pelo. Espero vê-lo novamente aqui, que a gente possa bater mais um papo sobre Não, determinado voltaremos, sem dúvida. assunto. Sem dúvida. Gente, deixem aqui nos comentários algumas dúvidas e até sugestões de temas que a gente pode falar Pode junto. voltar isso, sem dúvida. Até mais.